Oi, pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e nessa aula eu vou falar sobre altura. Com certeza você já ouviu os termos grave, agudo, alto e baixo. E é exatamente sobre eles que eu vou falar hoje. Então vamos lá. Como eu já disse, provavelmente você já ouviu alguém dizer: essa música tem muitos agudos ou então tem muitos graves. Aqui mesmo, nas nossas aulas de canto, eu já usei esses termos várias vezes. Bom, quando a gente fala de grave e de agudo, a gente está falando de uma propriedade do som chamada de altura. E essa propriedade está relacionada a uma propriedade da onda sonora, que é a frequência. E de acordo com a frequência da onda, a altura do som vai mudar. E ele vai ficar mais grave ou mais agudo. Isso é interessante porque no nosso dia a dia, quando a gente fala de altura de um som, normalmente a gente está se referindo a um som estar em um volume mais alto ou mais baixo. Mas no meio musical isso muda um pouco. E quando a gente fala de altura, normalmente a gente está falando dos sons serem mais graves ou mais agudos. Então, quando você escuta um cantor falando que o tom da música está alto ou baixo, ele está falando exatamente disso. Ou seja, que o tom está grave ou está agudo para a voz dele. Se o tom está baixo, é porque está grave. Se está alto, é porque está agudo. Isso também explica o fato de muitos cantores dizerem que precisam descer ou subir o tom de uma música. Nesse caso, se for subir o tom, ele vai para um tom mais agudo, ou seja, mais alto. E se for descer o tom, ele vai para um tom mais grave, ou seja, mais baixo. Então agora, para você entender mais sobre isso, a gente vai ouvir um pouco desses sons. Vamos lá! Começando pelos graves, popularmente a gente fala que o grave é um som grosso. E no teclado ou piano, os sons mais graves estão nessa região. À nossa esquerda, escuta só. Como eu disse, o som grave é mais grosso. E se a gente vai caminhando para a direita do piano, os sons vão ficando cada vez menos graves. Bom, se você for seguindo mais ainda para a direita, os sons do teclado vão ficando mais agudos. Então, os sons mais agudos, que são os sons popularmente chamados de mais finos, estão nessa região, mais à direita do teclado. Escuta só. Agora a gente vai ouvir um som grave e um agudo para você perceber melhor a diferença entre os dois. Entre os sons mais graves e mais agudos, nós temos os sons que estão em uma região média. Como eu já falei, que não são tão graves e nem tão agudos. A gente vai ouvir os três, o grave, o médio e o agudo, para você perceber a diferença entre eles. É importante para todo mundo que canta conseguir perceber essas diferenças de altura entre os sons. Então é legal você treinar a sua percepção, escutar com calma e prestar atenção se o que você está ouvindo é um som grave ou agudo, se enquanto você está cantando você está subindo para o agudo ou descendo para o grave. Isso tudo vai te ajudar muito na hora de treinar as suas músicas, na hora de se comunicar com outros músicos e a melhorar a sua afinação também. Porque se você consegue identificar bem o que está cantando, consegue se corrigir e com isso vai só melhorando. Então é isso aí. Para assistir mais videoaulas é só entrar no Cifra Club. E qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui, beleza? Um abraço e até a próxima!